corpo, né? Tá ligada? E essa bicha tá no controle. E você, só você. Afasta um pouquinho. Só você, essa virada. Que é essa virada que eu acho que vai te queimar. Olha lá, foi. Não, você fica. Quem sai é você, Maria José. O cara tá com Europa assim, velho. Que pena. Da onde você é? Qual é o bairro? Onde fica Tietê? Já só pelo nome me surgiu o cativeiro. Tudo bom, Ana Maria? Você sobe no próximo bloco, tá bom? A gente trabalha com o bloco. Agora todos os sábados e é repescagem.